João Cigano deve ser tratado como uma figura muito importante, como zelador. O zelador aí não é aquele cara que cuida da camisa, ele zelou pelo clube. O zelo aí não é zelar materialmente, não. Ele zelou institucionalmente. Teve período que o Nacional zerava. E o João Cigano estava ali. Tinha período que o Nacional não tinha nenhuma pessoa de associado. E o João Cigano estava ali. Ele adotou o Nacional, não é? Então, ele é o tal negócio do voluntário, né? Ele trata do Nacional até hoje como se fosse filho dele. A história recente do Nacional, ela até se confunde com a presença, com a onipresença do João Cigano lá no estádio José Samã. Grande esportista, um apaixonado pelo Nacional, a quem o clube deve muito. O João, acima de tudo, eu tenho para mim que ele é a identidade do Nacional, né? Não tem como se falar em Nacional Atlético Clube, principalmente de citar o nome do Nacional Atlético Clube em qualquer cidade da região que você vá, sem falar o nome do João Cigano. Acho que o Nacional sem o João não existe e o João sem o Nacional também não existe. Não tem como a gente desligar uma coisa da outra. Existiam outros times de futebol em Rio Branco, como o Comercial, como o Sporting e o Batista de Almeida. Isso aí foi uma geração que hoje essas pessoas deveriam estar com seus 130, 140 anos de idade. Quando jovens, esse pessoal participava ativamente do chamado, na época, esporte bretão. Mas nesse contexto, grandes figuras, né, apareceram no nosso futebol, entendeu? E principalmente, por último, o Sporting, que era da usina, da Société Sucrier Rio Branco, a usina central, chamada assim, a usina pioneira do açúcar na região aqui, certo? Essa usina era no grupo belga e francês, e os diretores, os proprietários, gostavam muito de futebol. E então eles bancavam o Sporting. E depois veio o Batista de Almeida, que foi o time que jogava na Boa Vista, onde depois seria o Estádio Nacional. O primeiro time aqui, que a gente tem notícia, é o João Batista de Almeida. Então, ele o nome é devido a um médico muito importante que teve aqui, foi presidente da Câmara, não é? Ele trouxe para nós a água. Então, na época dele, foi um acontecimento maior. O primeiro time daqui tem o nome dele. Por quê? Porque ele funcionava em um terreno atrás da casa dele. O campo era ali. Mas não existia um clube formado, né? Existia um time, esse time depois sumia, aparecia outro com outro nome, aproveitando o mesmo elenco, o mesmo plantel. Enfim, havia uma rotatividade de nomes de futebol, de times. Agora, os que ficaram marcados mesmo é Batista de Almeida, Sporting e Comercial. A fundação do Nacional, ela é muito, muito bonita, assim, em termos de história, tanto cívica, por causa do Dia da Pátria, quanto meio ambiente e ecológica, porque foi debaixo de uma árvore, né? Um cedro no jardim da Praça 28 de Setembro, no dia 7 de setembro de 1937, né? Então, um grupo de jovens da época, que meu pai, inclusive, José Lima, né, conhecido como preguinho no futebol. Meu pai, Silvio Benatti, professor Edson Drummond, que não era atleta, mas era um desportista muito grande, Peixoto, Piruzinho, Marcelo, um grupo de jovens de então, né? Inclusive meu pai e o doutor Plínio estudavam fora, estavam na cidade, no feriadão, eles aproveitaram então debaixo do cedro para se reunir
E é naquele instante, naquele momento, naquele ato, eles fundaram um time de futebol cujo nome ficou sendo Nacional. E aí se pergunta por que Nacional? A minha interpretação é mais em termos de direito constitucional, né? Nós estávamos vivendo um Estado nacional, um Estado democrático, até que não era não, né? Getúlio, mas um Estado nacionalista, né? Do Getúlio Vargas. E tudo era a nação, o nacionalismo. Então a palavra nacional estava em voga, né? E exatamente aquele dia é o dia da nação, né? Não é da nação, você fala, da nação, o dia, né, que se comemorava a independência do Brasil. Então esses fatores todos contribuíram para que a escolha recaísse sobre o Nacional Atlético Clube, né? E o Nacional viria então a ocupar o campo que estava vazio, cujo Batista de Oliveira, o Comercial e o Sporting utilizavam como se seus fosse, e realmente não tinha dono. O Nacional então entrou, aí organizou, foi o primeiro time, clube, né? Organizado que teve um time de futebol. Nacional Atlético Clube teve seus estatutos, teve direitinho, associados, na época até falava sócio. Então teve toda uma organização, uma estrutura de clube. Com essa organização formal e cartorial, ele conseguiu já nos anos 40, no final dos anos 40, que um deputado rio-branquense, né, o Soli, conseguisse uma lei estadual, doando todo aquele terreno para o Nacional Atlético Clube, ou seja, o Clube do Nacional. Houve uma doação por parte do Estado, não é? De Minas Gerais, e então o Nacional ganhou o terreno, não é? E nos anos 50, então, o estádio foi feito, né? Foi concretizado o sonho, né? E tudo que anteriormente chamava-se Alto da Boa Vista, porque fica lá no Alto da Boa Vista, né? Mas era assim, um terreno assim, vamos dizer, baldio, né? E depois só que se concretizou com a doação do Estado para o Nacional. O estádio foi criado, né? Foi cercado a princípio com cerca de bambu, né? E ao longo do tempo, com o apoio da usina Rio Branco, da Société Sucrier Rio Branco, né? Cujos os proprietários gostavam de futebol, especialmente o senhor José Flambert, que era o diretor, né, o gerente da usina aqui. Ele doava mão de obra, doava recursos para que o Nacional fosse se constituindo a sua infraestrutura de estádio, não é? Então, nessa época foi construído as primeiras arquibancadas, ainda precárias, de madeira, o alambrado também de madeira com tela, e depois, ao longo do tempo, foi aprimorando, né? Então, um grande benfeitor do Nacional ficou sendo o José Flambert, né? Que nos ajudou demais no estádio. Um trabalho assim de relevo prestado pela usina Rio Branco, pela Société Sucrier Rio Branco, no período do Lambert, é que o Nacional, quando vinha alguma pessoa aqui, algum craque, ou o Nacional, através de olheiro, ia a alguma cidade, buscava um jogador, ainda tudo amador, não existia profissionalismo, né? Acho até que o profissionalismo atrapalhou bem o clube, mas isso é outra história. Mas então, o Nacional buscava a pessoa e pedia um emprego para essa pessoa na usina, entendeu? E assim, muitos craques nossos, muitos jogadores nossos, trabalhavam na usina e jogavam futebol no Nacional, entendeu? Foi uma outra maneira de contribuir também para o Nacional. Na década de 50, o Nacional fez o melhor time. Melhor do que 60, melhor do que 70, melhor. O Nacional tinha um timaço, mas muito bom time. Zezé Barreto, Mundinho, Márcio, Nami, Maurício,
irmão do Márcio. O time era muito bom. O time era um espetáculo. Tinha o Genivaldo no gol, o famoso Genivaldo. O Pino começou a jogar nessa época. Então o Nacional tinha um time muito bom nessa época, nessa década de 50. Fifi, que era de São Geraldo, o Olímpico sempre teve um bom time também, jogava para o Nacional, entendeu? E o Tarcísio, que morreu recentemente, é irmão do Fifi, e o Canhoteiro também. Quer dizer, essa turma toda compunha, né, o plantel do Nacional e realmente era um time de grande nível, grande categoria, né? O Rui Tutu, né? O próprio Mariozinho, o Jardim, Mariozinho jogou no Nacional. O apelido dele na época era Canário, entendeu? Eu me lembro, entendeu? Então o Rui depois foi ser técnico também. O Zezé Barreto foi técnico também do Nacional e foi técnico do Aimorés, entendeu? Então essa turma até hoje, né, é lembrada e bem lembrada, entendeu? Porque representou são grandes valores dentro do campo. Dez anos eu vinha por aqui, ficava ajudando aqui. Engraxava chuteira, o Nacional ia jogar fora, levava a bola, tomava conta das bolas. É tanto Nacional, que nós jogava lá fora, às vezes eu estava eu de torcedor. Nacional fazia o gol, eu pulava igual doido. Entusiasmei com o Nacional de uma tal maneira. Pois o braço ficou velho, eu fui crescendo, já está numa faixa de 15, 16 anos aqui dentro. Eles falaram, não, agora você vai auxiliar o braço. O braço não está aguentando mais nada, então o que você puder fazer, você faz. E tudo de graça. Ninguém ganhava nada aqui. Aí eu ajudava o praça. Mas depois o praça adoeceu. Aí eu já estava numa fase de 18 anos. Aí eles falaram, não, fica aí. O meu pai, o Zé Lima, sentado na arquibancada pequena, do lado da rua, entendeu? Não é do lado da escola, mas do lado da rua, né? Não interessando pela partida, pela preliminar, olhou para trás, era o campo da Lagorda, onde hoje tem alguns prédios ali. Olhou para o Lagorda, um time muito bom jogando, menino, tudo jovenzinho lá, tal, jogando, era o Cruzeirinho. O time do João Cigano era o Cruzeirinho. Esse time era formado, a maioria deles, do Santo Antônio. E aí entra o Hélio, entra o Saquinha, que era menor, né? Outros mais que jogavam. E esse meu pai tentou, falou, gente, quem sabe, né, poderia criar aqui um time de juvenil, tal, né? E procurou saber quem era o João Cigano, procurou o João Cigano, entrou em contato e negociou então, né, a vinda do Cruzeirinho para se transformar no Juvenil Nacional, mas aí veio também o João Cigano, né? Veio e ficou. E está até hoje. Quantos anos tem isso? No mínimo 60 anos. Então é o seguinte, o Cruzeirinho, eu apareci na cidade. Vários deles foram titulados do Nacional, foi titulado do Mabo Xadé, a faixa de 13 anos, 14 anos, que naquela época o Cruzeirinho jogava lá fora. E os diretores nacionais iam para a beira do campo só para ver os meninos jogar. Se vocês vissem jogar, o pessoal de hoje, ia ver que era uma máquina. Era uma máquina mesmo os moleques. Os moleques punham a bola onde eles queriam. Portanto que eles vieram para cá, foi uma base de uns 8 jogadores. Com um ano, esse ano na faixa aí de 13, 14 anos, foram titulados nacional, disputando os regionais. E nós participamos de todas as competições. E ainda vou te falar a verdade, nós chegávamos fora daí, de Rio Branco, o pessoal lá pro time já era o juvenil nacional. Aí esse time não aguenta não. Mas os moleques, nós chegamos em Cataguás, quando operaram no sábado à noite,
no Nacional jogava aqui, o Camilo e o Dedé jogavam no time principal, Nacional. Quando nós chegamos em Cataguás, o pessoal de Cataguás estava dando 3, 4 partidas. Dedé e Camilo, como conhecia, falou assim, eu sou eles. Você não conhece a molecada, não. E nós botamos o Operário na roda, lá dentro de Cataguás, no sábado à noite, o estádio do Carlos Peixoto lá, lotado, e nós ganhamos o jogo de 2-1 lá dentro. Em 1968, já dizia o jornalista Zueni Ventura, que é o ano que não acabou, em referência à questão ditatorial no Brasil. Mas em Rio Branco foi a Taça de Ouro, a conquista do troféu, da grande Taça de Ouro, em comemoração aos 50 anos, ao jubileu de ouro da LDJF, Liga de Desportos de Juiz de Fora. Mas o de 68 foi um título mais importante que o Nacional teve. Porque foi no campo do esporte de Juiz de Fora, com Vida do Carmo de Barbacena. A disputa do primeiro tempo foi de 0-0, veio a prorrogação, a torcida nacional tomou conta de Juiz de Fora. Na prorrogação, segundo tempo, o Alencar enfia uma bola para o Ari enfia para o Flávio pegou de primeiro. E fizemos 1-0, nem por pênalti já foi. E ali, nós garantimos o resultado. Nós tínhamos uma defesa excelente. E vencemos o campeonato. E foi uma festa no Rio Branco. E o time do Nacional naquela época, se não me falha a memória, afinal, tem 50 anos, né, essa história. Era o Clédio no gol, o lateral direito era Rio Branquense, o Carlinhos Mata Rocha, a zaga formada por Valqueiro, Glover, cracaço de bola, e na lateral esquerda outro Rio Branquense, o Elcio lá do Barreiro. Meio campo com Alencar e Ari, e o ataque formado por Renê, Gino, Flavinho e o Silvio, que era o lateral esquerdo improvisado na ponta esquerda. Então esse era o timaço nacional na época, né? Tinha o Flavinho, nosso conterrâneo aqui, que era um artilheiro, teve uma passagem pelo Botafogo do Rio, e esse Gino veio do Cruzeiro. Era um jogador com destaque lá nos treinamentos do Cruzeiro, ele veio parar aqui para reforçar essa equipe fantástica do Nacional. Eu acho que a melhor recordação que eu tenho do Nacional é essa conquista, que ficou para a história. Foi um carnaval na cidade, foi realmente, né? E coincidentemente a taça, naquele dia, naquela noite, chegando de Juiz de Fora, foi para minha casa, que meu pai era dirigente, o presidente parece que eu sou Augusto Faria. Eu me lembro que o Sr. Augusto era o presidente. Mas meu pai fazia parte, outros mais aí e tal. Então, na comemoração, eu tive o prazer de tomar cerveja na taça, como todo mundo, sem nenhum abuso, sem nenhum desrespeito, pelo contrário, né? A gente, naquela euforia, queria demonstrar todo o amor pelo time, nada melhor que tomar uma cervejinha na taça. Eu cheguei ao rádio em 1971. E já no segundo semestre deste ano, eu já fazia parte da equipe esportiva da Rádio Cultura, liderada por José Lourenço Brandão, o Juca Pato, que transmitia todos os domingos, à tarde, do estádio José Plaber, ou onde o Nacional jogasse aqui na região, os campeonatos regionais, dos quais o Nacional participava. Comecei como repórter de campo e depois a atuar como comentarista. Foi uma época muito importante para o esporte, para o futebol do Visconde Rio Branco, porque nós tínhamos um time, um grande time em atividade, com grandes jogadores e, o que é mais importante, com a base local. A maioria dos jogadores, metade do elenco, era de jogadores feitos do próprio Nacional. Tive a oportunidade de ver grandes jogadores, rio-branquenses, né, atuando aqui pelo Nacional, como os goleiros Toninho Coelho, Renato Pagé, jogadores como Afonso Matias, Pelonha, Plínio, Danilo Torres, um craque, Prejuízo, Muxiba, o Ricardo, né, que começou aqui
no Nacional, depois brilhou no Botafogo, no Atlético Mineiro, no Bahia. E o Ricardo, a gente ficava cruzando as bolas para o Ricardo cabecear. Então era um cara muito dedicado e aplicado. Na área, na cabeça, não tinha para ninguém. E o Ricardo tinha a seu favor o fato de ter jogado futsal, exímio jogador de futsal. Então, no chão também ele era terrível. Então, na verdade, era a nossa máquina mortífera do Nacional. Se vão 10 minutos da etapa final. Batida a falta, atenção. Gol do Botafogo! Ricardo Monfrini. Já viu o Cremilson passando, deixou para Cremilson. Ele cruza, Tiquinho, atenção. Gol do Botafogo! Ricardo! E vai ganhar fácil o Motorrad, não, Ivan? Não, Pinto? Tranquilo. É a presença de um novo artilheiro na equipe do Botafogo. Realmente, o garoto está em todas. Nacional foi um clube que eu tenho no meu coração. Foi onde eu comecei a jogar futebol, aos meus 15, 16 anos. Fomos campeões aí. Eu fui artilheiro, na época até ganharia um relógio. João Cigano lembra disso. E muitas coisas eu passei muita alegria no Nacional. Sabe, jogando com muitos amigos que eu tive aí. Tenho fotos do Nacional. Sou muito feliz por isso. No Nacional eu consegui, né, depois que eu fui para o Botafogo, mas tudo eu devo ali no Nacional, chutando bola com a perna direita, a perna esquerda, com os goleiros que tinham lá, Zazá, Lei. E lembro com todo carinho, porque ali que eu comecei, ali que eu dei os primeiros campos de futebol de campo e fui muito feliz ali. Bom, corria os anos 80, o Nacional estava numa fase realmente muito boa, né? Ganhando títulos, fazendo grandes jogos, trazendo grandes jogadores de fora, revelando muitos jogadores, e o Nacional ainda não tinha um hino. Então eu e o meu parceiro Matias Rosreis, nós compomos esse hino do Nacional. E foi apresentado nos altos-falantes lá no Campo Nacional, e a torcida começou a se inteirar do que dizia a letra. Foi bacana, né? E há pouco tempo atrás, agora, nós revivemos o hino aí, fizemos uma gravação moderna, em estúdio, justamente para consolidar essa nossa homenagem, né? A homenagem minha e do Matias, como torcedores ao nosso clube de coração, o Nacional Atlético Clube, né? A primeira estrofe, né? A primeira quadra da letra diz: garra, amor e tradição, sua história traduz. Respeitado como um leão, a esse título faz jus. Garra, amor e tradição, a sua história traduz. Respeitado como um leão, a esse título faz jus. Nacional, orgulho do esporte, da princesinha dos canaviais. Seu esquadrão forte, a sua garra é grande demais. Leão da zona da mata, sua bandeira com sua história que tremula na Boa Vista. Quando o triunfo conquista, maior é a sua glória, na alegria de mais uma vitória. No campeonato de 80, quando nós fomos jogar lá, eles fizeram, o presidente, não sei, que distribuiu um panfleto, me recriminando, falando mal de mim, falando mal do clube aqui. E com isso, rapaz, eles furaram todos os pneus dos nossos carros. Placa de Rio Branco, pneu furado. Rapaz, a gente empatamos lá 0-0 e viemos decidir aqui, né? Pra gente consertar os pneus. Nossa sorte, o centroavante do Tupinambás, me fale o nome agora, eu não lembro, tem muitos anos. Ele nos ajudou muito, ele foi com a gente no borracheiro para trocar pneu. Quer dizer, nós saímos de lá tarde mesmo, porque todos os pneus ele furaram. Fizemos a decisão aqui, aí ele ficou com medo, foi na liga, falou que agora a gente também ia fazer. Eu falei, ó, o
presidente, pode vir tranquilo, porque não vai ter nada, não vai ter confusão nenhuma. O jogo terminou 0-0. O que acontece? Nós fomos para os pênaltis, ali que me matou. Pênalti, você sabe o que é pênalti. Aí o Nacional faz um gol, ele faz. Aí chegaram 4-4. Aí o Guarani foi bater, errou. O Bira pegou. Aí ficou nós. O último pênalti era nosso. Aí o Nacional bate e faz campeão. Eu, no mesmo lugar que eu estava, eu fiquei vibrando e desmaiei. Nós começamos a comemorar o título, né? Aí comemora daqui, comemora dali, foguete e tal, e procuramos João Cigano. João Cigano é uma figura ímpar dentro do Nacional, né? Sempre fez tudo pelo Nacional. Cadê o Cigano? Cadê o Cigano? Fomos olhar no vestiário, estava desmaiado dentro do vestiário. Aí nós jogamos água nele, fizemos ele reanimar e tal, aí ele reanimou e nós subimos com ele para o campo para continuar a comemoração. Depois nós viemos aqui para um barzinho que tinha aqui na época, que era o restaurante Xodó, fazer a nossa comemoração, ficamos até altas horas da noite, porque o jogo foi à noite, comemorando, foguetório, muita festa, foi realmente um título marcante. E o nosso título, então, veio ser o segundo título da Liga de Futebol de Juiz de Fora. Nacional, claro, tem vários títulos, mas do regional aqui de Ubá. O Nacional não era favorito, porque tinha grandes equipes na competição. O Nacional foi chegando aos poucos, né? E quando eles assustaram, o Nacional já estava chegando ali, disputando a vice-liderança e pleiteando esse título e já chegando ali na semifinal. Quando eles assustaram, o Nacional era um dos favoritos e confirmou isso com o título. E ficou marcado para mim o último jogo que eu fiz no Nacional. Foi justamente a decisão do Regional de 1994, no dia 23 de dezembro, quando o Nacional derrotou um time de Ubá. Não era um dos times tradicionais de Ubá. Não era um Bandeirantes, não era um Aimorés, não era um Industrial, me foge até o nome dele aqui no momento. Mas foi um time muito bem armado, foi um time muito preparado para aquela competição. E o Nacional venceu aqui de forma categórica, né? Num sábado à noite, se não me falha a memória, o time de Ubá por 3-0. Ali foi o último jogo do Nacional em que eu participei como comentarista esportivo. Comentando aquela partida do Nacional comandado pelo José Carlos Gaione, excelente treinador, conseguiu montar um time forte e o Nacional teve mais essa conquista histórica, contando com jogadores importantes como Vicente, Humberto, que eram do Volta Redonda, o Jean, um zagueiro cobrava muito bem falta, fez até um gol de falta nesse jogo, se não me falha a memória, ou foi no jogo de ida em Ubá, eu não me lembro bem. O Nacional ganhou o jogo de ida e o jogo de volta. Então, essa mescla aí, jogadores da casa com jogadores profissionais, é que levou o Nacional a esse título tão desejado e tão disputado, que o Nacional, tanto que a competição é tão pesada que o Nacional levou vários anos para depois ser campeão de novo, né? Assim, quando eu decidi que ia ajudar o Nacional, muito em particular, porque durante um período de uma crise política, vamos dizer assim, interna do clube, o clube acabou tendo suas portas fechadas, né? Não tinha mais atividade nenhuma, e aí então decidi reunir com os sócios aí, tivemos um apoio muito grande do seu Valdir Passarinho, do próprio João Cigano, que na época era o presidente, né? Onde devido a essas crises políticas acabou não acontecendo a eleição, e eu ficava sentido de passar aqui na porta do clube todos os dias e ver o clube com suas portas fechadas. Isso é muito comum. Quando o time está bom, todo mundo ajuda. Quando o time está ruim, não tem ninguém. E essas fases são naturais em qualquer agremiação, esportiva ou não, os altos e baixos. São naturais, né? Então nós tivemos uma reunião bem delicada, certa oportunidade na Câmara dos Vereadores, onde então o ex-presidente do Conselho Deliberativo decidiu entregar o cargo, né? E aí fizemos eventualmente uma nova eleição, onde aí sim o João Cigano confiou em mim, juntamente dos demais sócios e conselheiros aí, a responsabilidade de assumir o clube.
Isso foi em setembro de 2013. E o meu principal objetivo sempre foi poder colocar as crianças para dentro do estádio novamente. O que eu queria era isso. E aí, a partir de 2014, a gente iniciou um trabalho de formação das categorias, não tinha, né? Nós tivemos um pequeno trabalho aqui em 2008, 2009, que foi interrompido por falta de estrutura mesmo, por falta de apoio da atual diretoria da Oportunidade. E aí nós começamos a criar aí as categorias que existem hoje, né? Que é fraldinha, chupetinha, pré-mirim, mirim, infantil. E voltamos também com o adulto, a torcida, né, já estava sentindo saudades, já há 22 anos, até 2016, quando veio o título do pentacampeonato regional. Mas em 2016 a gente veio com o mesmo propósito de entrar com uma equipe da cidade de Visconde do Rio Branco, com jogadores daqui. A gente sabia que tinha bons talentos aqui e acabou aí nesse percurso mesclando com alguns jogadores de fora, em especial o Gleison, né, goleiro que jogou no Tupi durante muito tempo, da base do Cruzeiro. E a gente teve uma sintonia muito boa com esse grupo. Todos jogadores da cidade de Visconde do Rio Branco. A gente pôde coroar com o título de 2016, trazendo apenas aí na final um jogador de fora, que foi o próprio goleiro Gleison. E os outros 20 jogadores que se encontravam no elenco naquele dia eram todos jogadores da cidade de Visconde do Rio Branco. E era um time praticamente da casa, todo de Visconde do Rio Branco mesmo. E foi assim até o final, foi ganhando força também, que no começo não era o favorito, mas foi ganhando força, tirou o Aimorés, que era um grande clube, depois tirou o Tupi também, que era um grande clube, e na final deu no que deu, ganhamos do favorito, que era o Montanhês, um time que era praticamente todo de fora, todo profissional, e fizemos 2 grandes jogos, empatamos lá, e depois conseguimos ganhar aqui no tempo normal e ganhar na prorrogação. Foi sensacional. Sim, foi uma final, especialmente para mim, muito difícil. Nós cometemos um erro na montagem da equipe, ferindo, né, o regulamento daquela oportunidade, registrando 2 jogadores na final que eram amadores e que a gente não podia fazer. Foi um erro meu, eu assumi isso na oportunidade, porque naquele ano nós também não entraríamos no campeonato. No último momento a gente acabou confirmando presença, eu não participei da reunião arbitral e recebi o regulamento por e-mail e devido ao corre, que sempre é a montagem de equipe, a gente acabou acreditando que fosse mantido o regulamento do ano anterior e não foi. Então a gente acabou tendo um bom resultado em campo contra o Montanhês em Ervalha, né, com o gol do Jean, empatando o jogo em 1-1. E no outro dia eu recebi uma ligação do presidente da Liga dizendo que nós perderíamos o ponto porque a gente acabou inscrevendo um jogador irregular. Perdemos o empate lá, o Montanhês ganhou os pontos da final do primeiro jogo, de 3-0, e nós viemos para cá precisando ganhar. Se não tivesse perdido esses pontos, né, com esse jogador irregular, era só empatar em casa, que a gente tinha vantagem, que classificamos em primeiro, mas só que, como perdemos os pontos lá, viemos precisando de ganhar e empatar na prorrogação. E aí ficou uma cobrança muito grande, porque a gente precisava vencer em casa para levar para a prorrogação. E uma cobrança muito grande de toda a cidade, para que a gente trouxesse então os jogadores profissionais, mas nós já tínhamos na oportunidade o Tardelli, o Cidinho e o próprio Gleison como jogadores profissionais, não cabia mais. E eu optei, assumindo o risco, e disse isso dentro do vestiário, que a responsabilidade era minha se caso perdêssemos o título. Mas a gente teve um respaldo muito grande desses jogadores, Dieguinho, Tardelli, como todos os outros que participaram, né, da montagem desse elenco, de darem a vida dentro de campo, de vencerem no tempo normal e de conseguirem uma virada histórica na prorrogação. Saímos perdendo de 1-0 e conseguimos, com 2 gols do Erivelto, vencer por 2-1 e foi uma festa muito legal, muito bacana, onde a gente, quando lembra, se emociona muito até hoje. Título pode ser o título do Leão! Foi!
sensacional. Pode chamar no gol. Olha só a jogadinha, vai fazer pra área. Quem vai fazer é o Elivelton Fazer. É campeão nacional do Sudivade. É campeão 2016. O Leão da Zona da Mata é campeão. Enlouquece você também. Aí que eu senti que, tipo assim, aquilo que eu tinha vivido, eu estava vivendo em dobro, né? Eu já tinha sido campeão, mas a alegria de você ver o filho ser campeão é muito maior do que a sua, um dia ele vai ter isso também, é muito maior do que quando a gente ganha um título. Para mim, ele ter visto ele ter sido campeão, com a camisa do Nacional, que eu queria que ele fosse, que ele foi campeão em outros times aí da região, mas com a camisa do Nacional, que é o manto sagrado para nós aqui do Visconde do Rio Branco, para mim o prazer foi fechado com chave de ouro. Olhava para que bancada, eu lembrava de 68, que a torcida cantando, mas cantando mesmo, vibrando com o coração. E o Nacional conseguiu vencer o título, foi o maior prêmio que o Nacional me deu ser campeão depois de muitos anos, que já me deu muita alegria para trás. Mas depois de uns anos, foi o melhor. E eu digo sempre que eu sou bicampeão regional pelo Nacional, como Gandula em 94 e como presidente em 2016. É a volta olímpica do NAC. E hoje, socialmente, o Nacional tem vários projetos. Tem projeto para a criançada, que é obrigado a estudar para poder frequentar. Tem projeto para o idoso, para que o idoso possa fazer exercício nacional. Então tem outros projetos, tem um futebol feminino, que é um projeto legal também. Desenvolvendo um trabalho social da melhor qualidade. Não só voltado para o futebol, mas para o atletismo, para a arte, para a cultura, integrando tudo isso com o esporte. E esse trabalho vem sendo seguido agora pelo Vaguinho, que é o novo presidente nacional, com toda a sua diretoria, todos eles enganjados nessa proposta de manter o Nacional em alto nível. Toda vez que a gente passa por aqui, ou que a gente está aqui e vê aqui 30, 40, 50 crianças, nos orgulha muito, porque você sabe que naquele momento em que as crianças estão ali, eles estão alimentando um sonho, a gente tem a oportunidade de falar com eles a importância da alimentação, a importância do compromisso para alcançar seus objetivos. A gente deixa claro que nem todos sairão daqui como jogadores, mas o futebol pode proporcionar um aprendizado, um amadurecimento muito grande. E o Nacional hoje, para mim, significa isso. Poder dar a essas crianças a oportunidade de conhecer o companheirismo dentro de campo, através da equipe, o respeito aos seus professores, especialmente dar a eles a oportunidade de conhecerem outras cidades, de viajarem, de participarem de competições, coisas que se o futebol não pudesse oferecer, em especial essas crianças carentes, eles não teriam. Então eu acho que o Nacional hoje é um instrumento de socialização muito grande, que na minha opinião deve ser cada dia mais valorizado para que a gente possa oferecer isso para essas crianças. Uma oportunidade de sonhar com um futuro melhor e de aprender com o futebol, porque o futebol ensina muito. Não é só futebol nunca, tem muito mais coisa que envolve futebol. O negócio é o seguinte, o Nacional está dentro de mim. Eu já disse para eles, que o dia que eu for embora, eu quero estar aqui dentro, embora daqui, para nunca mais voltar. Deus me levou, eu vou satisfeito, que a minha parte eu cumpri na terra. E com um clube que eu mais gosto no mundo e me deu tudo, tudo na vida
Foi esse clube que me deu, Nacional Atlético Clube, o clube mais antigo da cidade, porque eu não sou daqui. Eu sou lá do Paraguai, perto do Cajuri. Mas eu estou aqui há muitos anos, vim com 5 anos para Rio Branco e aprendi a gostar do Nacional. Eu posso ir embora, mas aonde eu estiver, eu não esqueço desse clube. Garra, amor e tradição, a sua história traduz. Respeitado como um leão, a esse título faz jus. Nacional, orgulho do esporte, da princesinha dos canaviais. Seu esquadrão forte, a sua garra é grande demais. Leão da zona da mata, sua bandeira com sua história que tremula na Boa Vista. Quando o triunfo conquista, maior é a sua glória, na alegria de mais uma vitória. Garra, amor e tradição, a sua história traduz. Respeitado como um leão, a esse título faz jus. Nacional, orgulho do esporte, da princesinha dos canaviais. Seu esquadrão forte, a sua garra é grande demais. Leão da zona da mata, sua bandeira com sua história que tremula na